Saudações, senhores e senhoras alunos e alunas. Este é o 17º capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio, todo ele dentro da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que aprendam muito. Por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a evoluir. Também aquele like. Quando se inscrever, clique no sininho, que aí receberão notificações de todos os vídeos que nós futuramente vamos postar. Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de números complexos, falando da forma trigonométrica dos números complexos. Sabemos que o número complexo Z é A mais BI e é representado por um ponto no plano de coordenadas A e B, onde A representa o X no ponto e o B e o Y, entre aspas. Legal? Essas são as coordenadas cartesianas do ponto Z. Veremos agora que esse mesmo ponto pode ser representado por coordenadas polares, que são o módulo do vetor OZ, indicado por módulo de Z, ou um φ, letra φ, que representa isso, representando a distância do ponto P à origem do plano, supondo que Z seja diferente de zero. Né? Porque se ele for igual a zero, não vai ter distância. O ângulo θ, em que θ está entre 0 e 2π, que é uma volta completa dentro do círculo trigonométrico, ele é menor que 2π e maior do que zero. E que o vetor OZ forma um eixo X. Esse ângulo θ é chamado de argumento de Z, ou o argumento principal de Z, e é indicado por argz. Então, o ângulo é chamado de argumento de Z. Tranquilo? Então, aí nós temos aí o nosso ângulo, onde a gente chamou de argumento de Z, que é o θ, e o módulo de Z, de Z, que é o ponto P, formado por AB, onde Z corresponde a A mais BI. Até aí a definição está bonitinha, todo mundo já sabia dessa história, né? Aí nós temos aí, módulo de Z é igual a φ, essa letrazinha grega, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. Diante dessa circunstância, nós podemos dizer que cosseno de θ é o argumento, tá? É o ângulo, né? Mas dentro dos números complexos, a gente chama isso de argumento. Cosseno de θ é igual a sobre módulo de Z. E cosseno de θ é igual a B sobre módulo de Z. Aí, reafirmando aquela história, no intervalo de 2π a 0. E pode ser igual a 0 e não pode ser igual a 2π. Tá legal? Isso é do ângulo, né? Daquela volta completa. Cosseno de θ igual a sobre Z, significa que A é igual a módulo de Z, quer dizer, né? É igual a A que multiplica módulo de Z vezes cosseno de θ. E seno de θ, tendo que B é B sobre módulo de Z, nós podemos dizer que B é igual a módulo vezes seno de θ. Tranquilo? Isso aí é mamão com açúcar, né? Substitui esses valores lá em Z igual a mais BI, correto? Aí a gente vai aqui a fórmula que nós temos do número complexo, né? No lugar de A eu vou colocar o quê? No lugar de A eu vou colocar Z vai ser igual a A mais BI, Z é igual cosseno de θ, módulo de Z cosseno de θ, não é o A, mais o B não é módulo de Z cosseno de θ, vezes o I. Então, a fórmula que nos dá a fórmula que dá a forma trigonométrica é Z igual a Z cosseno de θ mais I seno de θ. Se os senhores tiverem alguma dúvida, esquecer, tem o desenvolvimento dela, só os senhores memorizarem isso aí, né? Vamos ver algum exercíciozinho disso aí? Vejamos então. Um exercício. Já temos a forma, então a gente tem como fazer exercício. Determine a representação geométrica e a forma trigonométrica do número complexo dado de cada item. Vamos começar pela letra A. Né? Temos aí a letra A, onde nós podemos tirar o número Z é 1 mais I raiz de 3. Então, nós sabemos que o nosso A vale 1 e que o nosso B, que é o que está do lado do I, vale raiz de 3. Tirando essa conclusão, nós podemos dizer
módulo de z é igual a 1 mais i raiz de 3. Tranquilo? Aí nós podemos confirmar que o módulo disso aí é 1 ao quadrado mais raiz de 3 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá exatamente 9. Então, nós temos ali exatamente o seguinte: 1 ao quadrado é 1, 9 ao quadrado é 3. Correto? Raiz de 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 é... Tirando a raiz aqui, ó. A raiz ao quadrado, você extrai a raiz, não é? Concorda comigo? Ficou 3. Mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Tranquilo a continha aí? Muito bem. Então, nós sabemos que seno de θ é A sobre Z. Nós sabemos o valor de A. E o módulo de Z, né? A sobre módulo de Z. O módulo de Z não vale 2? Nós calculamos ali agora. Então, é meio. O seno de beta sobre Z é raiz de 3 sobre 2. Porque o nosso B é raiz de 3. No lugar de B, eu coloquei raiz de 3. Aí estaria o intervalo, né? Ele está dentro do intervalo de 0 e 2π, onde pode ser 0 graus. Senhores, prestem bem atenção. O θ não é argumento? Qual é o ângulo cujo seno dá meio? O cosseno dá meio e o seno dá raiz de 3 sobre 2. É o π sobre 3, né? Porque π sobre 3 é o quê, senhores? Π sobre 3 é o quê? 60 graus. É só ser π é 180 dividido por 3, 60. Tranquilo aí? Cosseno de 60 é meio. Então, nosso argumento é a forma trigonométrica, nós temos z cosseno de θ mais i seno de θ. Então, é 2, que é o z, o modo de z, né? Que multiplica cosseno de π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3. Aí um aluno fala e me pergunta assim: professor, mas eu tenho que ficar decorando esses ângulos todos aí, porque você ficou sabendo que o ângulo, o cosseno de meio, o ângulo que o cosseno é meio é 30 graus. Olha, existem alguns ângulos que são mais notáveis e são muito usados. E eles são bons memorizar. Caso contrário, vai ser preciso consultar uma tabela trigonométrica. Mas em prova, geralmente, eles não costumam dar esses valores. Aí, esses valores, pelo menos desses 3 anos, de 30, 45 e 60. E como é que a gente memoriza isso? Eu vou dar um artifício para os senhores não esquecerem, tá? Vou fazer aqui agora, antes de continuar com os exercícios. Olha, eu vou pegar uma tabelinha e vou escrever nela 30, 45 e 60, que são os ângulos que eu quero. Seno, cosseno e tangente. Legal? Muito bem. Depois eu explico o seno, cosseno e tangente, vão só no seno e cosseno. Deixa a tangente por enquanto. Aí o que acontece? No primeiro quadrinho, vocês podem ver que está ali no seno. 1, 2, 3. Aí eu vou no cosseno, coloco o contrário. 3, 2, 1. Memorizou isso? Monta a tabela e coloco 1, 2, 3 no seno, 3, 2, 1 no cosseno. Tranquilo? Aí depois eu vou dividir tudo por 2. Dividir tudo por 2. Ficou 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2 de novo, 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Depois que eu dividir tudo por 2, agora, senhores, acabou o problema. É só extrair a raiz de todos os numeradores. Só numerador, tá? Aí extrair a raiz de 1, não precisa colocar que a raiz de 1 é 1 mesmo. Tem a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. O 1 não precisa colocar no cosseno. Aí está o resultado. Seno de 30 é meio, 45 raiz de 2 sobre 2, 60 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio e o seno raiz de 3 sobre 2. Desta forma, os senhores memorizam com muita facilidade. Você constrói a tabela, antes de começar a prova, dá um treino em fazer essa tabela. Aí a tangente. Tangente é só você pegar o valor do seno e dividir pelo cosseno. Aí você vai achar um resultado, tá? Correto? Porque você pega lá meio e divide por raiz de 3 sobre 2. Como é que faz isso? Pega a primeira e multiplica pela outra invertida. Vai dar meio que multiplica 2 sobre raiz de 3. Legal? Aí quando você fizer a continha, vai dar 1 sobre raiz de 3. E aí,
os senhores vão fazendo para treinar, tá bom? Então vamos continuar no nosso exercício. Letra B, menos 1 mais I. A é menos 1 e B é 1, que do lado do I não tem nada, é 1. O módulo de Z é o módulo de menos 1 mais I, que é igual a raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo as continhas, raiz de 2. Então, nós temos o cosseno de θ sobre Z igual a menos 1 sobre raiz de 2, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ é B sobre Z, que é 1 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2, quando a gente fizer aquela racionalização, tirando a raiz do denominador. Tranquilo aí? Qual o número, qual o ângulo que o cosseno da raiz de 2 sobre 2 e o seno da raiz de 2 sobre 2? É 45, que tem os dois ângulos igual, né? 45 é 3π sobre 4, é você pegar 180, π não é 180? Multiplica por 3 e divide por 4, vocês vão ver que vai dar 45, legal. Mas não é bem 45, ele vai dar um pouquinho mais, vai dar 125, porque o que acontece? Ele é um análogo ao 45, só que ele está no segundo quadrante, por isso que ele é menos raiz de 2 sobre 2, ou cosseno, porque o cosseno dá exatamente no eixo, na parte negativa do x, certo? Então, a reta ali é o vetor, tá de verde, é exatamente o vetor do nosso módulo. E o ângulo, vocês podem ver que saiu do zero, passou por 90 e andou mais exatamente 45 graus. 90, 45 é 135, né? Então, ali é ângulo 135 graus, que corresponde ao 45. Ok, senhores? 3π sobre 4. O de 45 é o quê? Π sobre 4, né? Que π sobre 2 é 90. Então, a gente tem que conhecer bem da trigonometria e quando ver isto, que o ângulo de 45, o seno do ângulo de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é sempre menos o valor do cosseno de 45, quando ele está no eixo do y. Legal? Então, não esqueçam desse pequeno detalhe. E aí é que ficou mamão com açúcar, né? O Z é módulo de Z cosseno de θ mais 1 vezes seno de θ. Então, é cosseno, é a raiz de 2, cosseno de 3π sobre 4, mais I seno de 3π sobre 4. Vamos agora para a nossa letra C, Z igual a 2I. Significa que o A é zero, quando não tem, é zero. E o B é 2, que é o que está do lado do I. O módulo de Z é o módulo de 2I, então. Vai ser raiz de 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 4, que dá 2, né? Tranquilo? Então, nós sabemos que o cosseno de θ é igual a A sobre módulo de Z, é 0 sobre 2, dá 0. Seno de θ é A sobre Z, que dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Quando o seno é igual a 1 e o cosseno é 0, quanto que é esse ângulo, senhores? 90 graus, não é isso? Aí é o quê? Π sobre 2. Então, o nosso argumento, que é o θ, é π sobre 2, certo? Os argumentos vêm sempre radiano, tá? Aí o que acontece? Aí agora nós já sabemos, então, que o módulo de Z é o quê? Cosseno de θ mais I seno de θ. Módulo de Z nós sabemos que é 2, então Z é igual. Essa aí é a forma trigonométrica, né? 2 que multiplica cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Vejamos agora a letra D. Z é igual a menos 3. Presta bem atenção. A é menos 3 e o B é 0. Correto? Aí esse número aí, se a gente tirar o módulo de menos 3, quando é negativo, sai do jeito que está. Aí é direto, a gente sabe que é 3, né? Cosseno de A sobre Z menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Seno de B sobre Z é igual a 0 sobre 3, que é igual a 0. Está no intervalo de 2π a 0. Então, o que acontece hoje? Está exatamente cosseno menos 1. Está no eixo X, lá do outro lado, no π. Então, o nosso ângulo é 180, que corresponde a π. Forma trigonométrica, Z é igual a 3, que multiplica o cosseno de π, mais I seno de π. Vejamos agora mais um exercício bem bacana. Escreva na forma algébrica os seguintes números complexos.
Um A, o B, o C. Então, vamos lá pegar essa sequência aí, o A e o B. Escrevendo no complexo, vamos lá. Quanto que vale o cosseno de π sobre 4? O nosso 2 está ali, vamos continuar com ele. Π sobre 4 é o quê? 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mais I que multiplica raiz de 2 sobre 2. Fazendo essas contas, né? Eu tenho raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 raiz de 2 mais I raiz de 2. Porque eu vou simplificar o 2 com 2, que ficou todos eles multiplicados por 2, né? É raiz de 2 mais I raiz de 2. O letra B, o 8 vai continuar, π sobre 6, π é 180, está do lado negativo. Olha lá, deu menos π sobre 6, né? Então, o que acontece, senhores? E tem mais um menos no seno aí também, correto? Então, o que aconteceu aí? Nós temos menos cosseno de π sobre 6. Então, eu vou deixar o menos. O cosseno de π sobre 6 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Por quê? Ele é negativo e vale um ângulo de 90, certo? Π sobre 6 é 30 graus, mas como o cosseno deu negativo, ele andou mais 30. Então, é 120 graus. Mas I que multiplica menos seno de π sobre 6 é o quê? Menos meio. Menos meio. Menos o seno de π sobre 6 é exatamente menos meio. Tranquilo aí? Agora foi só multiplicar por 8, vai dar menos 4 raiz de 3, mais 1 menos 4i. Então, o que vocês têm que saber, cosseno de π sobre 6 vale quanto? Π sobre 6 não é 30? Ele é raiz de 3 sobre 2. Vou pegar aquela tabelinha que eu ensinei para vocês. E o seno de π sobre 6 é meio. Legal? Então, os senhores têm que decorar aquela tabela que precisa para a gente fazer esses exercícios. Vejamos agora. Em um mesmo plano complexo, localiza os pontos que correspondem aos seguintes números complexos. Está lá. Olha lá, o Z1, né, é menos 3 mais 3i. Então, eu já sei que o A é menos 3 e o B é 3. Então, eu separei os pontinhos ali. Fiz um Z2, construí o gráfico e desenhei isso. Isso aí foi só para uma reflexão de como marcar os pontos, igual eu ensinei para os senhores do Z, e como tirar eles, né? O que está no eixo X vai ser o A, o que está no eixo Y é o do B, né? Onde Z é A mais BI. Tranquilo? Eu acho que esse aí não tem muita delonga, né? Escreva os números complexos correspondentes aos pontos. A mesma coisa. O A e o B. O A corresponde ao X e o B ao Y. Então, agora a gente vai no lugar do A, a gente vai marcar o ponto no eixo X e o B no ponto Y. Vamos dar um exemplo? O primeiro, o 4, 1. Ah lá, está no X dá 4 e no Y, 1. Ok? Então, o restante eu deixo para vocês marcarem aí. Pega no caderno e vai desenhar lá, viu, gente? Tem que treinar. Matemática é treino, hein? Dados os pontos correspondentes aos números Z1, Z2, Z3, descubra os correspondentes aos números complexos. Menos Z1, menos Z2 e menos Z3. Se o Z1 é 3 e 2, menos Z1 é menos 3, menos 2. Se o Z2 é menos 2 e 1, só multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar 2 e menos 1. O Z2, menos Z2 é isso. E o Z3 é 0, 0 não tem sinal. Menos vezes menos dá mais no coisa. E é só marcar ali nos nossos quadrinhos. Tem segredo não? Tem, senhores? Então, vamos lá. Mas se você não tiver informação, na prova vira pegadinha, né? Uma coisa tão simples dessa. Tem que ter conhecimento. Então, por isso tem que fazer exercício e estudar, tá? Localiza o plano complexo e os números complexos abaixo e seus respectivos conjugados, né? Letra A, certo? Vamos ver o que é a letra A. O A é igual a 1 e o B é igual a menos 3. O conjugado daquilo, quanto que é o conjugado? É 1 mais 3. Não é 1 mais 3i? O conjugado é 1 menos 3i. É só trocar o sinal e aí está o resultado do gráfico que nós fizemos. Tem o Z1, né? Onde o A vale 1 e o B vale 3. E o conjugado, onde o A continua valendo 1 e o B menos 3. Vai lá na letra B para vocês verem que vai acontecer a mesma coisa. O Z2 é igual a menos 1 menos I.
Então, nós temos que lá que é o conjugado, e não é menos um, o conjugado é menos 1 mais i. Marquei ali no eixo y, 1 e menos 1, e no eixo x igual a 1, ok? Aí nós temos aí as duas retas, e a mesma coisa aconteceu aqui com o nosso letra C. Letra C, como o nosso A é zero, ele vai todo em cima do Y, né? Porque lá é sempre B em cima até o mais 3 e o menos 3. Porque estamos o conjugado que é 3, e o conjugado é menos 3, e o normal, que é o Z normal, é 3. 3i. Então, nós temos essas duas situações. Quando Z é igual a 3, aí nós não temos aqui, só em cima do eixo Y igual a Z, não tem conjugado. Conjugado coincide com o número, porque B é zero, né? Então não tem conjugado. Z igual a 5, não, Z5 seria o Z5 é 3 menos 2i, né? Então o nosso conjugado é 3 mais 2i. Aí nós marcamos 3 e 2, menos 2 e 3, e aí nós temos as duas retas, exercício simples, mas só para deixar bem claro para vocês os detalhes, que isso aí também pode cair em provas de concurso, de vestibulares, né? Copie a figura embaixo e localize os números complexos, né? Menos Z, Z e menos Z. Então, a fórmula não é um A mais BI? Se Z é igual a mais BI, menos Z é menos A menos BI. O conjugado de Z é A menos BI, e menos conjugado de Z. Aí só multiplicar tudo por menos 1, né? Vai ficar menos A mais BI. E assim eu marquei no gráfico ali. Um B qualquer, um A qualquer, um menos A e um menos B, todos eles com distâncias equidistantes. E construir aquele gráfico é o que mais representa essa condição do menos ZZ e menos Z dentro da sua fórmula original. Determina o módulo de cada um dos seguintes números complexos. Como é que a fórmula fala de o módulo? É A2 mais B2, né? Aí foi feito no A, no B, mesma coisa. É a raiz quadrada do A2 mais B2, é o módulo de Z. Esses exercícios é só para os seus treinarem, tem que refazer eles. Não adianta eu ficar falando a mesma coisa o tempo todo aqui. Ó. Ele vai até G, copia os enunciados e os faça no caderno. Se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo, mas tentem fazer sem ver. Assista ao vídeo, veja como é que foi feito. A fórmula é essa, né? O módulo de Z é a raiz ao quadrado, de B ao quadrado mais A ao quadrado. É só aplicar isso, vocês sabem fazer isso tranquilamente. Se Z1 é igual a 1 menos 3i, e Z2 é igual a 2 mais 5i, determine módulo de Z mais módulo de Z2, módulo de Z1 mais módulo de Z2, Z1 vezes Z2, módulo de Z1 vezes módulo. O Z1 menos Z2, você tem que multiplicar primeiro e depois resolver o módulo dele, tá? Então é só fazer as continhas de multiplicação, já ensinei para vocês, fizemos exercício. Aí vocês vão aplicar essas coisas e tem tudo resolvido aí. Já deixei resolvido. Não adianta eu ficar falando. Vocês vão ver a resolução, mas primeiro tentem fazer no caderno. Depois volta aqui e vai no caderno, volta aqui, vai no caderno, volta aqui, até os senhores terem uma boa conscientização de números complexos. Localize graficamente um número complexo tal. Modo Z igual a 4, modo de Z maior que 4, D menor ou igual a 2, Z é um imaginário, desde que Z seja menor que 3. Z é um imaginário puro, Z maior que 4. Então vamos tentar pensar nisso aí, né? Z igual a X mais YI, onde X representa o A e o Y representa o B. Tranquilo? O modo de Z não é X2 mais Y2? Legal. Então eu vou fazer o modo de Z, né? Da modo de Z. Vamos lá, o X ali vale 4. Z não é igual a 4? O modo de Z não é igual a 4? Então vou colocar 4 igual ao modo de Z. Raiz quadrada de x2 mais y2 igual a 4. Correto? É o que o enunciado falou. Módulo de Z, se Z, modo de Z igual a 4, modo de Z é isso aí. X2 mais y2 igual a 4. Feito isso, então eu vou levar os dois membros ao quadrado, né? X2 mais y2 igual a 16. É uma equação de circunferência
onde tem x2 mais y2 igual a r ao quadrado. Então, o raio é 4. Ela está com centro na origem, porque é aquela forma da circunferência nessa condição, nos mostra que ali o x0 é 0 e o y0 é 0. Aí é só montar aí e vai do intervalo de menos 4 a 4, de 4 a 4. Tranquilo? Usamos o nosso conhecimento de números complexos agora e também o de circunferência, que nós estudamos nos primeiros capítulos desse videolivro. Ele falou maior do que 4. Então, o que é o maior do que 4? Eu tenho aqui esse ponto 4. Agora, presta bem atenção. Eu tenho o termo A? Não, não tenho. Se é maior que 4, eu só tenho o termo B. Né? Aí eu tenho a equação ali, e tal. Então, maior do que 4. Eu só vou ter isso no eixo o Z subindo em cima do eixo Y. Ele vai ser um número imaginário só maior que 4. Menor que 4 ele não vai entrar. Tá bom? Ele não falou que é uma circunferência. Ele só falou que é maior que 4. Então, ele está no intervalo de 4 e menos 4, no B, porque o número A não tem. Correto? Eu tenho aqui agora, ele menor ou igual a 2. Se ele pode ser menor ou igual a 2, então é aquela mesma conclusão que eu cheguei. Aí já é uma circunferência. Porque está falando que o módulo de Z, que o módulo de Z não é raiz de x2 mais y2? Muito bem, menor que 2. Então, x2 mais y2 é menor que 2. Então, são todos os pontos, inclusive o 2, porque já dá o sinal de igual, dentro da circunferência de raio 2. Tranquilo? Z é imaginário puro. Então, Z é sempre menor que 3. Não tem o sinal de igual, né? Z é igual a BI, porque no B é diferente de zero, porque senão não vai existir um número, porque o A já é igual a zero. Então, raiz de, o módulo de Z é raiz de A2 mais B2, de 0 ao quadrado, é raiz de B2, que é B, né? E aí, o que acontece? Esse B menor que 3 significa que menos 3 menor que B. Então, B tem que ser menor que 3, B é diferente de zero. Então, está no intervalo de menos 3 e 3, porque o módulo pode ser qualquer coisa lá dentro. Pode ser mais 3 ou pode ser menos 3. Então, eu acho que ficou tranquilo essa definição. É uma questão só de raciocinar as questões de sinal e questões modulares. Dê a representação geométrica e da forma trigonométrica seguintes complexos. Vamos ler a letra A. 3 mais I, raiz de 3 mais I. É o nosso número Z, onde A é raiz de 3 e B é igual a 1. O módulo de 3 mais I, né, é raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo as continhas, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1, raiz de 4 é igual a 2. Aí a gente sabe que cosseno de θ é A sobre Z, vai dar raiz de 3 sobre 2. Seno de θ é B sobre módulo de Z, que vai dar meio. Qual que é o ângulo? Que tem o seno igual a meio. Qual é o ângulo da seno igual a meio? É o de 60 graus. De 30. Pode ser um, ou pode ser o outro. Né? Aí a gente tem que lembrar da nossa tabela. Lembra da tabela que eu ensinei os senhores a fazerem? Olha lá. O que nós queremos que o seno seja meio. Qual que tem um seno igual a meio? É o 30, não é isso que nós estamos querendo? Então, vamos voltar na nossa tela. Então, a gente tem que saber montar essa tabelinha, certo? Seno de 30,5, o que o cosseno seja meio é o de 60. E o que o seno seja meio é o de 30. Então, qual o ângulo que o seno é meio? É o de 30. Que é o π sobre 6, né? Se você pegar 180 dividido por 6, dá 30. Aí que a gente tem que conhecer a trigonometria e saber desses ângulos, né? E transformar ele em radianos também. Então, o nosso argumento é π sobre 6. Então, seno de θ, 2 multiplica com cosseno de π sobre 3, mais I vezes seno de π sobre 6, é o nossa fórmula trigonométrica. Senhores, por favor, vocês têm que pegar aquela tabelinha e memorizar, porque vocês só vão descobrir que é π sobre 6 se sabendo o ângulo. Aí você tem que raciocinar. Por que é π? 30 graus é o quê? É 180 dividido por 6. Correto? Que é 180 por 6. Então, o que nós trabalhamos no ciclo dolométrico com 0, 90, 180, 270, 360.
Dentro dessa situação, vocês conseguem trabalhar normalmente. Temos que estudar trigonometria também, que no livro do primeiro ano eu ensinei, e no nono ano também. Ali a letra B, menos 3 mais I. Então, nós sabemos que o A vale menos raiz de 3 e B igual a I. Então, é menos raiz de 3 mais I. Fazendo as nossas continhas, um módulo de menos 3 mais I é menos raiz de 3 ao quadrado mais 1. Isto aqui vai estar o quê? Menos raiz de 3 vai dar mais 3, que menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ser menos vezes menos mais 1 ao quadrado dá 4, raiz de 4, 2. Qual é o ângulo em que o cosseno de A sobre 2 dá raiz de 3 e o seno dá meio? Nós sabemos que, e o pior que é menos raiz de 3. Então, ele não é o ângulo de 30. Ele está lá exatamente no ângulo, ele passa de 90, olha só para você ver, vai lá a ser menos raiz de 3 sobre 2, em cima do 2x do outro lado. Correto? Então, qual o ângulo que é esse? Vai ser o ângulo de 150 graus, certo? Ali até coloquei o eixo trigonométrico ali para que os senhores compreendam bem. O eixo trigonométrico está aí os senhores estão vendo. O ângulo sai do zero, passa no π sobre 2 e vai andar mais 60, para dar 150, porque ele está o ângulo análogo aos 60 graus é exatamente o de 150, que é 90 mais 60, ok? Aí é 5π sobre 6, e nós sabemos, 5 vezes 180 sobre 6, né? 180 é o π. Módulo de cosseno de π vezes i vezes seno de i vai dar 2 cosseno de 5 sobre 6, mais i sobre seno de 5 sobre 6. Mais um outro aí bem interessante, z igual a raiz de 3 menos i. Positivo agora. Mas presta bem atenção num detalhe aqui. Vamos fazer nossos continhos. Achamos lá o nosso módulo de z igual a 2. Isso aí é tranquilo. Teta é a sobre raiz de 3. Seno é a sobre menos 2. Olha lá. O que acontece com ele? Qual o seno que dá meio? Esquece que isso é positivo. Lembra que nós fizemos que é o seno de 30? O seno de 30 não é meio? Muito bem, nós já achamos o modo de z ali igual a 2. Fizemos essa continha, eu acho que não tem segredo para os senhores. Né? Modo de z é a ao quadrado mais b ao quadrado, extraindo a raiz dele. Dá 2. Agora, presta bem atenção. O nosso argumento, né, o cosseno de θ, ele deu raiz de 3 sobre 2. Aí o que acontece? Quando o cosseno de θ deu raiz de 3 sobre 2, tranquilo. Está lá no eixo X. Agora, o seno de θ deu menos meio. Quer dizer que deu ali para baixo do eixo dos Y, no lado negativo. Então, quer dizer que você deu uma volta, passou pelo 90, porque o menos meio está no eixo Y para baixo do zero. Então, ele deu uma volta e foi parar lá no eixo de embaixo, fazendo um ângulo, voltando exatamente 30 graus para chegar lá, no 360, no ângulo de 330. E isso corresponde a 11π sobre 6. É só vocês fazerem essa regra de 3 aí, vocês vão compreender isso, tá? Então tem que conhecer a trigonometria para os senhores compreender bem esse detalhe aí, tá? Não esqueçam desse detalhe. Ele deu uma volta e ficou faltando 30. Certo? Então vocês podem colocar lá assim uma regra de 3. Por exemplo, 2π igual a 360 graus. Não é 2π, não é isso? 330, que é o que vocês vão compreender ali, né? Que vai dar no menos meio ali na base de x, então ali vai dar 330. Vai dar x, aí vocês vão achar que é 11π sobre 6. Tranquilo? Vamos estudar mais trigonometria para a gente continuar com o nosso assunto, que vai ter muita coisa trigonométrica pela frente aí, hein? O D, z igual a menos raiz de 3, que é igual a menos i, menos raiz de 3 menos i, olha o detalhe aí, né? Onde A é menos raiz de 3 e B é menos 1.
Então, fazendo as continhas aí do nosso módulo, aí é tranquilo, né? A ao quadrado mais b ao quadrado extraindo a raiz é igual a 2. Tá aí tranquilo. Cosseno de θ é menos raiz de 3 sobre 2 e seno de θ é menos meio. Olha o que aconteceu. Todos os dois deu negativo. Aí o que acontece? Nós temos que compreender que qual é o ângulo, vamos analisar o positivo, né? Qual é o ângulo que o seno dá meio? É 30. Tranquilo até aí? 30, né? Ou é 60? Não, o que dá meio é 30. Então, o que corresponde ao seno, ele vai ter que dar exatamente no y do menos, de baixo de menos 1. Correto? Então, nós temos ali 180, a gente já sabe direto, até no eixo X. Se eu andar do 180 mais 30, dá 210. Correto? Muito bem. Então, é só fazer a regra de 3. 2π, 260. 210 vai ser x. Faz as continhas, vocês vão achar 7π sobre 6. Então, a trigonometria, a gente tem que compreender isso. E é sempre uma regra de 3, simples, comum. Só que vocês têm que saber. Ali, o seno dá menos meio, tá? O seno fica no eixo do y, cosseno no eixo do x. O seno dá menos meio, ele vai ter que estar ali, olha lá, seno de 210 é igual a menos seno de 90. O seno de 90 é 1. Está lá em cima. O de menos de 210 é lá embaixo. Correto? Não esqueçam disso aí. Quando isso é meio, porque é menos meio, aí a trigonometria tem que ir lá nas aulas de trigonometria e ver isso aí, tá? Escrevam a forma trigonométrica dos seguintes números complexos. 6i. 6i b é 0. Também a mesma coisa. Aí nós achamos lá que a sobre 2 é 0 e b sobre 2 deu 1. Então, o que é cosseno de 0 é 1. Qual que é o argumento disso aí? Quanto que o cosseno vale 0? É quando é 90 graus. E 90 graus é π sobre 2. Raciocínio lógico e rápido, né? O seno dá 1, porque o seno de 90 é 1. Dá exatamente em cima do eixo y. E você sabe, né? Que cosseno e seno varia sempre no intervalo de menos 1 e 1. Legal? Vamos lá. Letra B. 2 mais 2i. Achamos que nosso módulo de z deu 2 raiz de 2. Aí achamos que o cosseno do nosso argumento é a raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 2 sobre 2, tanto o seno como o cosseno. Isso aí é o quê? 45 graus. 45 graus é π sobre 4. Mamão com açúcar. Escreva a forma algébrica os seguintes números complexos. Aí é tranquilo, né? O letra A. Quanto que é a raiz de π sobre 6? Π sobre 6 é o quê? Π sobre 6 é 180 dividido por 6, dá 30 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio. Aí é só fazer a continha da raiz de 3 mais 1, mais i, né? 1i. Olha lá, o 5 cosseno de 0 e 1 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. E cosseno de 1 é 0. Então, é um número inteiro 5. Certo? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Aí tem também já o letra C, o letra D. Esses aí os senhores já sabem fazer. Vou deixar para os senhores tentar analisar bem, porque se eu ficar falando muito, cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2, o que é? Quantos anos é? Pega 3π, multiplica por 180, divide por 2, né? É 270 graus, aí vai dar no negativo lá. Pega um compasso, desenha o ciclo trigonométrico, veja todas essas situações, para que os senhores não fiquem perdidos numa prova, num lugar perdidozinho. É simples, mas tem que ter o trabalho de estudar, tá? Matemática é repetição, matemática é prestar atenção em detalhes. Qualquer coisa eu estou à disposição dos senhores nos comentários para tirar dúvidas ou peçam ao seu professor em sala de aula para esclarecer. Senhores, tenham bons estudos, que ainda temos mais um capítulo para tratar de número complexo. Até o próximo capítulo.